Estou feliz na presença do Senhor e sei que Deus vai capacitá-lo, que Deus abençoe a sua vida. Amém, irmão Sander? Esteja à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Como já foi dito aqui antes, nós estamos num culto de restauração. Nós já lemos hoje o texto de Ezequiel, capítulo 37, que trata do tema base dessa campanha que nós estamos fazendo. E para não perder muito tempo, eu queria pedir aos irmãos, pedir a toda a igreja que abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4. Aleluia, glórias a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Aleluia, glórias sejam dadas ao teu nome, Pai. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Aqueles que encontrarem, se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Todos encontraram? Amém? Bom, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor, nesse capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, vamos colocar a Bíblia um pouco em cima da cadeira, vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai eterno, meu Pai celestial, Senhor, nesta noite todos nós estamos mais uma vez reunidos aqui na sua casa, na sua presença, Pai, para esse tipo de restauração, Senhor. Eu gostaria, em nome de Jesus, de suplicar humildemente nesse momento, Pai, que o Senhor esteja dando os corações de cada um dos seus filhos aqui presentes nesta noite, para que todos possam receber a mensagem que o Senhor vai transmitir a nós agora, Pai. Alimenta os nossos espíritos, Pai, para que todos nós possamos ser fortalecidos. E que o Senhor esteja, Pai, usando a minha vida. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, para que eu possa ser trazido a Sua palavra até os meus filhos, Pai. E que todos nós possamos, Senhor, não ter ninguém perda, para que não possamos receber a Sua palavra, para que a palavra venha trazer sempre em nossas vidas. E que todas as possamos ser aqui hoje transformadas por ela, Pai. Aquele que ainda não recebeu a Sua restauração, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar até agora que vai ser restaurado hoje, Pai. Que o Senhor não permita que nenhum dos seus filhos, Pai, saia daqui nessa noite sem receber a sua restauração. Em nome de Jesus eu te peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Essa pregação, amados, o Espírito Santo colocou ela no meu coração já tem mais ou menos 30 dias, um pouco mais de um mês. Aleluia. E quando o Espírito Santo me pediu para preparar essa pregação, eu não tinha a menor ideia de quanto é que eu ia estar pregando, na verdade, né? Eu levei um baita de um estudo também. Mas hoje, depois de tudo que eu vi nos outros cultos, da campanha de restauração, e depois de tudo que foi dito hoje também, essa palavra fez bastante sentido para mim. Agora eu consigo entender o que o Senhor queria dizer a nós, a mim, a vocês, através dessa palavra.
Se nós estamos num culto de restauração, se nós estamos orando a Deus para sermos restaurados por algo nosso que está morto, né, é porque lá atrás nós fizemos alguma coisa que nos levou a uma morte, seja uma morte espiritual, seja qualquer outro tipo de restauração que a gente veio buscar aqui. Se nós estamos como aqueles ossos secos do vale que Ezequiel viu, é porque nós fizemos alguma coisa que nos levou àquilo. Isso não aconteceu por acaso. E é aqui que vai entrar o texto dessa noite que fala sobre as tentações de Jesus. Aleluia. Se nós estamos necessitando de restauração, é porque em algum momento das nossas vidas nós cometemos algum pecado que fez com que a gente saísse da presença de Deus. Verdade. Diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. Então, se nós estamos mortos, se nós estamos com ossos secos, é porque em algum momento nós cometemos algum pecado que nos trouxe a essa situação de necessidade de uma restauração. E nós vamos falar hoje, eu quero falar um pouquinho aqui, né, sobre as tentações de Jesus, porque o pecado, ele não aparece do nada. O pecado, ele vem através das tentações. E Jesus, ele diz a Bíblia que Jesus foi o homem mais tentado que existiu, mas ele nunca pecou, né? E nessa passagem aqui do capítulo 4 de Mateus, existem 3 exemplos de tentações que o nosso Senhor Jesus sofreu. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, mas dando um enfoque, trazendo elas para o nosso dia a dia. Eu não quero falar só do que Jesus sofreu naquela época, mas eu quero falar das tentações que Jesus sofreu vistas nos dias de hoje, como nós poderíamos ver essas tentações hoje nas nossas vidas. A primeira tentação, que Jesus sofreu, né, diz aqui no versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Porque se nós estamos numa situação em que nós pecamos, estamos como ossos secos, é porque em algum momento nós pecamos. Então, como é que nós somos tentados dessa maneira nas nossas vidas? O que o Espírito Santo colocou no meu coração é que através dessa primeira tentação, quando ela ocorre nas nossas vidas, isso quer dizer que nós estamos sendo tentados na nossa identidade como cristãos. Tem muita gente dentro da igreja que, apesar de ter aceitado Jesus, apesar de estar frequentando cultos, apesar de ler a Bíblia, de louvar, de estar aqui sempre presente, tem muita gente que mesmo nessa situação ainda não assumiu a sua identidade como verdadeiro Filho de Deus. Isso é uma coisa que não pode acontecer. É isso que o Senhor quer falar para a gente através dessa primeira tentação. Muita gente dentro da igreja ainda não assumiu seu papel como Filho de Deus. Muita gente dentro da igreja tem até vergonha de dizer que é cristão. Isso ainda acontece. Acontece muito. Agora, como no nosso dia a dia, como é que o diabo coloca isso para a gente? Quando que a gente vai tentar no nosso dia a dia para a gente poder perceber e aprender, para a gente não cair mais nessa tentação? Da mesma maneira que o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. O diabo muitas vezes chega para nós também. Por exemplo, às vezes a gente está na fábrica ou está num ambiente qualquer que a gente costuma frequentar, no serviço, no trabalho, em casa, seja onde for, e às vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado que está precisando de ajuda. E como que o diabo chega e tenta a gente nesse momento? Se tu és o Filho de Deus, então estende a mão, ora por essa pessoa, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, ajuda essa pessoa, então quero ver. O diabo muitas vezes coloca as coisas desse jeito pra gente. Levanta a tua mão e ora então que eu quero ver. Levanta a tua mão e expulsa esse diabo que eu quero ver. Levanta a tua mão e cura que eu quero ver. Muitas vezes isso acontece, só que qual é a reação do crente normalmente? Tem muito crente que quando acontece isso, eu levantar minha mão e orar? Não. Isso é coisa para o missionário, é coisa para o pastor, isso é coisa para o presbítero. Quem sou eu para estender minha mão para alguém e orar pela pessoa? Isso acontece muito. Só que a gente não consegue perceber, irmãos, que quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente se sente incapaz de orar pelo próximo, quando a gente se sente incapaz de
significa nós estamos pecando. É dessa forma que Satanás está tentando a gente. E ele tenta a gente para quê? Para fazer com que a gente peque. E a gente acaba pecando por quê? Porque na Bíblia está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então muitas vezes a gente peca sem saber. A gente nem consegue perceber que nós estamos pecando ou que nós estamos sendo tentados pelo diabo. E é isso que o Senhor vai deixar claro para a gente hoje, para que a gente evite isso. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos condições de orar, nós temos condições de ajudar, nós temos condições de interceder, nós temos condições de fazer para a vida das pessoas. Então a gente não pode mais deixar, a gente não pode mais se omitir, a gente não pode mais deixar que o diabo intimide a gente não pode se deixar intimidar pelo diabo e ficar sem agir. Falta de ação também é pecado, igreja. E isso a gente não pode deixar acontecer. Jesus aqui, nesse caso, ele respondeu usando a palavra. E se vocês tiverem dúvida da sua identidade cristã, então a gente pode usar a palavra também para estar respondendo ao diabo. Se o diabo chegar para nós e dizer: levanta a tua mão então e ora por essa pessoa e cura essa pessoa, você não precisa ter medo, porque na palavra está escrito em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito na palavra. Jesus respondeu à tentação dele usando a palavra, e nós devemos fazer o mesmo, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos usar a palavra para responder ao diabo. Se ele quer que a gente cure, nós podemos curar, nós temos autoridade para fazer isso. Jesus Cristo nos dá a autoridade para fazer isso. Só que a gente tem que ter coragem para fazer. É fácil a gente ouvir que a gente tem autoridade, mas às vezes é difícil a gente fazer. A gente tem que ter coragem e a gente tem que ter atitude. Já foi falado sobre atitude aqui no curso de restauração da semana passada, mas aqui está sendo tocada a mesma tecla. Nós temos que ter atitude, nós temos que mudar as nossas atitudes. A gente não pode só vir aqui na igreja e ouvir a palavra, ouvir o ensinamento do Senhor e sair daqui e não fazer nada e continuar tudo igual. Que raio de restauração a gente quer na nossa vida se a gente não tiver atitude de mudar essas coisas no nosso dia a dia? Se a gente vê uma pessoa que precisa de oração e a gente não ora, se a gente vê uma pessoa que precisa de intercessão e a gente não intercede, se a gente não jejua, se a gente não busca Deus, se a gente não faz nada disso, a gente quer restauração ainda? Como que a gente pode querer restauração? Talvez os irmãos até se perguntem, mas qual será a restauração que eu estou querendo dentro da minha vida, que eu nem sei? Eu não sei o que precisa ser restaurado. Talvez você precise do seu entendimento restaurado. O entendimento da palavra. Você precisa ter a sua mente aberta, precisa ter a sua mente restaurada, para que você possa, então, pegando a palavra, pegando esse alimento que Jesus está trazendo em todos os cultos, e está colocando isso em prática. É isso que muitas vezes falta. Colocar em prática, está fazendo tudo na teoria. Né? E se esse versículo que eu passei para vocês de Marcos, né, capítulo 16, versículos 17 e 18, ainda não for suficiente para o diabo e ele continuar se tentando, ainda tem também João 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus são feitos filhos de Deus. Então, se alguém até ainda tem alguma dúvida quanto a isso, você sai daqui hoje sem essa dúvida. Você é filho de Deus. Está escrito na palavra que você é filho de Deus e você é cordeiro de Cristo. Então, quando o diabo vier te tentar, não se esqueça disso. Não deixe. Não deixe o diabo te tentar. E se isso ainda também não servir, tem mais uma palavrinha aqui. Em João capítulo 14, versículos 12 a 14. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo aquilo que você fizer usando o nome de Jesus vai ser feito. Creia que vai ser feito. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, como o diabo nunca deixa a gente em paz, né? Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente repreenda ele usando a palavra, ele sempre